Plantão policial com Alisson Maia. Olá, amigos do Plantão Policial. Há aproximadamente 9 dias, nós divulgamos aqui uma matéria sobre uma ambulância da cidade de Caldas Novas que foi flagrada numa blitz com as placas adulteradas, na verdade uma placa adulterada, porque a da frente não tinha, transportando marmitex, enfim, várias irregularidades que culminou aí na apreensão, pelo menos a condução da ambulância para a delegacia de polícia. E naquele dia, junto com a ambulância, também foi levado à delegacia o condutor da ambulância, que está aqui do meu lado, que é o Andrei Silva, que através da sua assessoria jurídica também nos procurou e pediu também que se pronunciasse aqui no plantão policial, que independente da própria assessoria jurídica, eu já tinha falado para o Andrei que nós estaríamos abertos para que ele também desse aí a sua versão do caso. E nós vamos conversar agora com o Andrei e ele vai contar o que aconteceu na versão dele, ele que estava conduzindo, ele que inclusive aparece até nas imagens lá no momento retirando aquela fita isolante que diferenciava ali o número, transformando um 9 para um 8, na verdade, né? Um 8 para um 9, na verdade. E ele vai contar pra gente aí a sua versão, o que aconteceu, o que ele vem passando, o que ele respondeu, todo o acontecido a partir daquele momento que foi conduzido para a delegacia de polícia aqui da cidade de Caldas Novas. Andrei, você trabalha com ambulância há quanto tempo? Trabalho com as ambulâncias desde o início do ano de 2015. Era você que estava ali dirigindo aquela suposta ambulância? Isso, era eu. O que aconteceu, Andrei? Então, no dia em questão, eu estava de folga do meu serviço, que eu trabalho no SAMU, sou condutor do SAMU, de Caldas Novas. 2 dias antes, um colega do serviço que trabalha na UPA pediu que eu fizesse o plantão para ele, que ele tinha que fazer uma viagem e encontrar com os parentes dele. E eu fui fazer, isso é de praxe, todos nós lá. Quando eu cheguei no hospital, eu fui para uma sala de descanso, esperar a primeira ocorrência que o hospital passasse para mim. Por volta das 10h30 da manhã, eles me mandaram pegar os lençóis, que eram os lençóis sujos, né, do hospital, junto com os material de exame e levar para o pai. Naquela ambulância? Naquela ambulância. Aí lá tem a lavanderia e já o laboratório do município. Deixei esses materiais e na volta retornar com as marmitas dos pacientes, que era 20 marmitas de tablete, aqueles tabletão, que era para trazer para os pacientes da UPA. Aquelas marmitas então era para pacientes? Para pacientes da UPA. No que eu saí do Hospital Pai, que eu estava saindo, me direcionando à UPA, tinha um senhor que saiu do Pai, provavelmente deve ter recebido um atendimento lá. Pediu para que eu desse uma carona nele até próximo à casa dele. Como é de praxe das ambulâncias, como já havia dito, elas fazem serviço interno do município de Caldas Novas, serviço da população. Então eu peguei o paciente e me dirigi sentido ao turista. Ali próximo ao Serra Verde, ele falou que podia ficar por ali, que já estava perto da casa dele. Ali ele desceu e eu fui contornar por fora já para sair na UPA. Foi quando eu caí na blitz. Lá eles me pararam. De imediato foi constatada a falta da placa dianteira, que era conhecimento de todos, já na área da saúde, dessa questão dessa placa. E já de imediato pediram a documentação do veículo e a minha. A minha CNH estava na minha mão. Entreguei para o policial minha CNH, ela foi apreendida na mesma hora. Só que o documento do veículo não estava lá comigo no carro. Foi quando eles foram puxar pela placa. Você procurou lá o documento, não achou? Não achei, não tinha documento. E eles foram puxar pela placa. Quando puxaram a placa, averiguaram que saiu num Palio prata. E aí eles foram analisar a placa do veículo, que viram a adulteração, que era aquela fita isolante que mostrou. No vídeo, aquela parte ali no vídeo, tirando a fita isolante. Isso. Quando constatou aquela irregularidade, os policiais me pediram, fizeram tirar a fita, filmando, mostrando os defeitos do veículo, que era pneu, placa dianteira, e foram puxar novamente a placa do veículo. A placa verdadeira? A placa verdadeira. Quando puxou, constatou que aquele carro não era uma ambulância, era uma Saveiro Cross, uma picape, um carro de passeio.
Então, além da placa adulterada, além da falta de documento, ainda tinha a questão da mudança de característica. Isso, pode-se dizer a adulteração do veículo, né? Que o veículo não era ambulância, era uma Saveiro. Era um carro normal. E aí? Nisso, a hora que constatou tudo isso, né? O policial já me deu voz de prisão, né? Me direcionou à delegacia junto com a viatura. Chegou lá, passando por todo o procedimento, eu já estava totalmente sem reação alguma, totalmente em choque. Porque você não sabia de nada daquilo. Nada, absolutamente nada. A única coisa que eu sabia, como eu te disse, era da placa dianteira, porque uns 6 meses atrás, um outro condutor indo para Goiânia sofreu um acidente naquele veículo e destruiu toda a frente do carro, porque ele bateu num cachorro. Então eles substituíram a frente, mas ainda não tinham colocado a placa. Isso aí era de conhecimento de todos. O demais pegou, eu totalmente desprevenido, porque eu nunca imaginaria que um carro de prefeitura estaria naquele estado. E na delegacia, quando você chegou? Na delegacia, quando eu cheguei, o escrivão foi me perguntando várias coisas, eu já sem reação, sem saber o que falar, porque eu já estava totalmente desesperado. O secretário estava lá junto comigo, foi auxiliando, falando. A mesma hora o escrivão me entregou os documentos, eu assinei, e o secretário já me entregou um outro documento que eu assinei, que era a minha rescisão. Então naquele momento ali, além do documento Da ocorrência, imediatamente ele já te deu a sua rescisão. Foi, no mesmo local. E você nem sabia que era a sua exoneração ali? Não, eu nem tive como ler, porque eu não tinha condição alguma. Estava totalmente transtornado, sem saber daquela situação. Então você tomou conhecimento de tudo isso ali naquele momento, que ela não tinha documento, que estava com a placa adulterada, com tudo aquilo ali. Tudo ali naquele momento. Exatamente naquele momento. A questão do checklist, eles disseram que o motorista é obrigado a fazer um checklist, que tem que fazer, que é exigência. Como é que é isso? Então, esse checklist, ele existe em apenas um setor, que se chama SAMU. No SAMU, é obrigatório a gente fazer o checklist das ambulâncias. Nesse caso aí? No SAMU é obrigatório. Porém, as ambulâncias sanitárias, que é essas ambulâncias branquinhas do município, nunca sequer houve um checklist. Nunca sequer houve um controle desses carros, para te falar a verdade. Ele era passado, se ele quebrasse, levava para a oficina, arrumava, quando não arrumava, voltava e continuava fazendo o serviço normal. O Andrei, depois disso tudo, a sua habilitação foi apreendida? Foi apreendida, ficou apreendida pelos policiais. Deve ter tido uma multa aí, várias coisas que fizeram você perder ponto. Na verdade, pelo que a minha advogada pegou os documentos, todas as multas do veículo foram passadas para minha carteira. Foram mandadas para Goiânia. Inclusive essa semana ela está indo em Goiânia para ver se nós tentamos contornar essa situação. Então todo o erro que supostamente foi cometido por eles foi passado para você? Todo. Você estava me dizendo que em uma entrevista da TV Anhanguera chegaram a dizer, o secretário de comunicação disse que você não era habilitado? Isso, que eu não era habilitado, que eu tinha pegado o carro escondido e que o transporte das marmitas eu tinha feito por conta própria, que foi o que foi passado na TV Anhanguera. Globo. Isso. Só que jamais, isso é mentira, não tem nem cabimento. Se você for no hospital mesmo, na UPA, com vários colegas de profissão, eles vão negar isso, tanto que eu recebi apoio de muita gente. Então você é habilitado? Sou habilitado. As marmitas eram para a UPA, ordem e procedimento da UPA. Da UPA. Que de segunda a sexta tem um carro específico para fazer esse transporte, que é uma Kombi. Aos finais de semana, esse motorista ele recebe folga, o carro fica encostado, a ambulância do hospital que faz esse serviço, tanto finais de semana como feriado. Então já ficou procedimento. Isso aí ocorre há muitos e muitos anos, dessa forma. Qual que é o sentimento seu que ficou depois disso tudo, aquelas imagens divulgadas, a forma que fizeram na secretaria tratando você? Qual que é seus sentimentos? Injustiça, medo, uma certa forma, como eu posso dizer, sem reação. A gente fica meio que injustiçado com tudo isso. Inclusive isso está prejudicando você até arrumar emprego, né? Claro, porque se a gente for parar para pensar, ninguém quer contratar uma pessoa que se envolve no caso desse. Até porque hoje em dia, o meu pelo menos depende da minha carteira para dirigir. E alegar
falar tudo isso que é um crime, que na verdade a adulteração da placa é um crime. Então ninguém quer contratar uma pessoa nessa situação. E eu, como foi passado no jornal que publicaram, eu tenho uma noiva, tinha planos de me casar e tudo mais, só que com tudo isso eu tenho que adiar tudo. Então você foi vítima? Literalmente, totalmente. Totalmente vítima? Totalmente. Porque quando você pegou a ambulância, você nem imaginaria que aquela ambulância estaria com a placa adulterada. Não, de forma alguma. De que era um carro que não era nem uma ambulância, mas uma saveira. Nada disso lhe passava pela sua cabeça. Nada disso. E que ainda você tinha certeza que o documento estava lá. Isso. Porque normal de um veículo é o documento tá dentro, né? Então a gente anda nesses carros, pelo menos as do SAMU, os documentos ficam lá dentro na gaveta. A gente sabe que tá lá. Como eu fui fazer serviço nessa ambulância lá, o procedimento é ter o documento lá dentro. E não tinha. Seus advogados já estão cuidando do caso? Já sim, já pegou, já entrou com as medidas cabíveis, todas elas, tanto contra o Estado por causa do vídeo, quanto com a Secretaria por causa do fato ocorrido, da questão da exposição pública, da exoneração imediata. Então, tudo sem isso. Oportunidade de defesa, sem nada disso? Isso, totalmente. Ou seja, usaram você para dar uma resposta. Isso. Muito bem, esse jovem tem 23 anos, estava aí cumprindo o seu trabalho, não tinha nenhum desvio de conduta, nem nada disso durante o seu trabalho, desse tempo que ficou, cumprindo aí, e de repente se viu vítima de uma situação que, se a gente for analisar friamente, sem querer lhe proteger nem nada, a gente percebe sim que ele foi vítima. Que ele foi vítima disso aí, porque a placa daquela forma, enfim, é um procedimento que não existe lá de fazer, que é esse checklist, aquela coisa toda. E ele é um cumpridor de ordens, estava cumprindo ordens. E ao final ficou como praticamente o único responsável pelo fato de estar ali com a placa adulterada, e outra ainda ficou sabendo na hora de que o veículo não era uma Saveiro, não era uma ambulância, mas sim uma Saveiro, com a alteração de característica, enfim, tudo errado, tudo errado. E ele foi aí o único penalizado. Então tá aí, nós mostramos a versão do Andrei para você do plantão policial, e que você também tire as suas conclusões. Aliás, eu deixo as conclusões para você tirar. Ficou sem um emprego, dificuldade de arrumar emprego, perto de se casar, teve que adiar o sonho do casamento. Enfim, a vida virou um embaralho de 360 graus e que foi independente da vontade dele, foi o que aconteceu. Então você tire as suas conclusões. Estamos aqui agora na porta da Rádio Educadora, ouvimos o Andrei, que é o motorista daquela ambulância, de que há 9 dias atrás foi apreendida pela polícia, pelo menos conduzida, né, porque ela não ficou presa, e ele teve aí vários transtornos e ainda está com os transtornos aí, com vários problemas. Inclusive a ambulância parece que tinha dezenas de multas, né, mais de 11 multas, foram transferidas para sua carteira? As multas não, só as penalidades. As penalidades foram transferidas para a sua carteira, e as multas que estavam num outro veículo, um Fiat Palio, né? Provavelmente alguém aí saiu lesado, prejudicado aí nessa situação. Informações que são aqui direto da nossa redação e também vinda aí do motorista da ambulância para você do plantão policial. Plantão policial com Alisson Maia.